Abra comigo Jeremias, capítulo de número 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, eis que estavam fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que fazia de barro. Se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer de novo o vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Versículo 11. Ora, fala agora aos homens de Judá, aos homens de moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando um mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: Não há esperança, porque após a nossa imaginação andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Versículo 15. Contudo, meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplanadas, para fazerem da sua terra um espanto e uma risão perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a sua cabeça. Como vento oriental os espalharei diante da face do inimigo, mostrarei as costas e não o rosto no dia da sua perdição. Feche seus olhos uma vez mais. Pai de amor e graça, é diante do Senhor que nós colocamos o nosso coração, pequeno, falho, mas, Senhor, ainda existe o desejo de te servir, ainda existe o desejo de andar nos teus caminhos, não pela medida do homem, mas pela medida do Senhor. Porque a tua palavra diz que o homem, ó Deus, enxerga somente o exterior, mas o Senhor enxerga o coração. Por isso, nesta hora, olha para dentro de nós, esquadrinha os nossos pensamentos, esquadrinha o nosso coração, cada propósito, bom ou ruim, tudo que temos está aqui dentro, Senhor. Pedimos com toda a sinceridade do nosso coração que realmente andemos nas veredas da justiça, da verdade, no caminho que nos conduz para a salvação. Guarda os nossos passos nessa hora, guarda a nossa fonte, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de ministrarmos em cima da palavra que foi lida, eu queria te fazer um convite. Eu queria te fazer um convite nessa hora. Eu queria convidar você a voltar à simplicidade do Evangelho. Eu queria te convidar a voltar ao cristianismo. Eu queria te convidar a andar nos passos que você andava quando aceitou a Cristo. O Evangelho hoje, as igrejas têm vivido um cristianismo inflado, onde a vaidade e o eu tornou o centro e não mais Jesus Cristo. E nós trazemos isso para as nossas vidas.
para a nossa conduta cristã. Mas não se preocupe que você não é diferente desse povo que acabamos de ler em Jeremias. Deus fez um convite ao povo de Israel pela vida de Jeremias a voltar ao princípio da fé, a retomar a caminhada. E querido, a simplicidade do Evangelho, não tem ninguém melhor para nos instruir do que o próprio Cristo. A Bíblia diz que Jesus, voltando do deserto, após ser tentado 40 dias e 40 noites, a Bíblia nos ensina que ele voltou cheio de autoridade, cheio de poder, não porque ele não tinha, mas porque no deserto ele teve que deixar toda a carnalidade que ele ainda tinha como homem, porque ele era um ser humano de carne e osso como eu e você. E eu me lembro no texto que diz que ele sendo batizado por João Batista, a Bíblia diz que veio uma pomba sobre ele, que simbolizava a presença do Espírito Santo. Então ali ele foi revestido por Deus. Mas eu não encontro nenhum texto na Bíblia que quando ele saiu desse revestimento, ele saiu pulando cheio do fogo. Eu não encontro na Bíblia dizendo que saiu desse revestimento e saiu sapateando. Eu não encontro na Bíblia que ele saiu desse revestimento e saiu orando em línguas. Eu não encontro na Bíblia ele saindo desse revestimento e dizendo que era cheio do fogo. Eu não encontro isso na Bíblia. Eu encontro o Evangelho simples, que ele sai dali e vai para o monte pregar, dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. No momento de frieza espiritual, as pessoas tendem a buscar igrejas cheias do fogo, a pastores cheios de fogo, irmãos cheios de fogo. Querido, mas não é esse o Evangelho que foi ensinado por Jesus Cristo. O Evangelho que foi ensinado por ele foi um Evangelho de arrependimento. Um Evangelho onde eu me desfaço para que Cristo se faça em mim. Um Evangelho onde eu não sou, mas Cristo é. Um Evangelho que não é o que eu tenho, o que eu posso oferecer que vale, mas um Evangelho onde a minha disposição é que conta. Eu não sei igreja no mundo, mas eu posso dizer pela igreja do Brasil, onde eu tenho muitos amigos pastores e conheço muitas outras igrejas. As igrejas precisam retomar o cristianismo, onde Cristo é o centro de tudo. Não é quantas pessoas que tem na igreja que referencia se ela é de Deus ou não é. Não é o tamanho do meu louvor, da minha equipe. Não são quantos pastores ou quantos membros. Não é o poder aquisitivo da minha igreja que diz o quanto que ela é importante ou quanto ela é espiritualmente impactante. Não é o quanto você ora, o quanto você adora, o quanto você ergue as suas mãos. Porque os religiosos fazem tudo isso, mas estão longe de Deus. A questão é o quanto você tem morrido para si mesmo, para ver Cristo agindo, brilhando em você. Quando Cristo não brilha em nós, queridos, quando Cristo não fala mais nas nossas vidas, quando Cristo já não é o centro da nossa vida, qualquer vento doutrinário, qualquer vento, sabe, da moda do tempo cristão, sopra e somos levados. Mas eu te convido nessa noite
a se converter. Não a uma igreja, não a um pastor, não a um irmão. Eu estou te convidando a se converter realmente a Cristo. O meu convite a você e a mim: retomamos a simplicidade do Evangelho. Retomemos a simplicidade do cristianismo. O repartir do pão. O repartir da oração. Temos que parar, queridos, de colocarmos as nossas vidas no centro de tudo. Nós dizemos quantas vezes o que queremos para Deus. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um concurso, eu quero. Temos que parar de perguntar, ou melhor, de reivindicar. E temos que começar a escutar o que Deus quer. Deus tem escutado o que você quer, mas o que Deus quer ao teu respeito? O que Deus quer da tua vida? Você parou para pensar, querido? O que Deus tem requerido da tua vida? O que Deus quer a teu respeito? O que Deus quer da minha vida? Nós dizemos que pertencemos a Deus, que Deus é o nosso oleiro e cantamos: vem, me faça de novo, me quebra. Aí Deus vem, te quebra e te faz um novo vaso, e você continua sendo o mesmo. O problema não está no oleiro, querido, e o problema não está no barro. O problema está na sua disposição depois que Deus te faz. Nós temos que abrir mão desse evangelho religioso, farisaico, rotulado, onde todos nós colocamos uma capa e uma máscara para vir para os cultos, para dizermos o quão crentes somos ou quão somos gratos a Deus, mas o coração está esfacelado. Querido, Deus conhece teu coração. Teu irmão não conhece, a tua esposa não conhece, o teu esposo não conhece, teus pais, teus filhos não conhecem, por mais que te conheçam. Precisamos, querido, retomar o cristianismo simples, da bomba. Independente de quantas pessoas tem no culto, independente de quem esteja ao teu lado, querido, você não veio para se encontrar com homens. Você veio para a casa de oração encontrar com aquele que é dono de tudo, de todos, tem a honra, o poder para tudo, sempre. Amém? Nós não nascemos, querido, para pertencermos a clubes sociais cristãos. Aqui é um lugar onde Deus tem preparado para vir um bálsamo sobre a tua vida e sobre a minha vida, para curar nossas mazelas, perdoar, purificar nossos pecados, refazer aquilo que é imperfeito dentro de nós. A palavra de Deus diz que Cristo, olhando para Pedro, por 3 vezes perguntou para ele se Pedro realmente o amava. Querido, Deus pergunta para nós se realmente o amamos. Sabe por quê? Porque temos abandonado a sua casa e a sua obra.
E a palavra de final para Pedro foi: então apacenta, então cuida, então para de chororô, então para de se autoflagelar emocionalmente. Querido, a caminhada cristã ela não é fácil, é verdade, ela é complicada, é difícil, é cheio de pedras, é cheio de espinhos. É por isso que Deus nos deu uma sandália, a sandália do Evangelho, que ainda que haja espinhos e pedra, andaremos em novidade de vida. E a palavra de Deus diz, querido, abra comigo, 2 Coríntios, capítulo de número 4, 2 Coríntios, capítulo de número 4. Segunda Coríntios, capítulo número 4, versículo de número 3. Diz assim, 2 Coríntios 4, versículo 3: mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandeça a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de quem, querido? Seja de quem, querido? De Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nós na carne mortal, e maneira que opera a morte, mas em vós a vida. Cristo precisa resplandecer em nós. Cristo precisa resplandecer na minha vida, na sua vida. Não podemos ser pessoas religiosas. Temos que ser pessoas cristãs. Você não mede uma pessoa cheia do fogo pelo tanto que ela fala em línguas, pelo tanto que ela sapateia, pelo tanto que ela profetiza, pelo tanto que, sabe, ela dá brados. Você não tem esse referencial se a pessoa é cheia de fogo. Por isso, querido, uma pessoa cheia de fogo é uma pessoa que mesmo na frieza espiritual, ela consegue se firmar em Deus e continuar andando em Cristo. Você é cheio do fogo, querido? Se você está andando em Cristo, você é. Mesmo que o tempo hoje seja tempo de, sabe, esfriamento espiritual, mesmo que vivamos hoje um tempo de trevas espiritual, onde o amor tem se esfriado, a fé tem acabado, querido, não perca a chama do teu coração. Não perca. Os homens falham, as instituições falham, os sistemas falham, mas Deus nunca vai falhar contigo, querido. Nunca. Romanos capítulo de número 9,
Romanos capítulo de número 9, versículo de número 19. Romanos capítulo 9, versículo de número 19. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que replicas a Deus? Porventura a coisa formada dirá o que formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o olheiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso de honra e outro de desonra? E que direis? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conceder o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para que a glória dantes já preparou. Querido, ser vaso de honra e desonra está nas suas mãos. Deus, quando Ele preparou o vaso de honra e desonra, não é porque Ele foi maldoso e dizer, olha, esse vai ser de honra, esse vai ser de desonra, não, mas Deus, na sua onipotência, já saberia quem é quem. Talvez hoje você tenha sido um vaso de honra que tem cometido desonra. E é momento de você retomar o Evangelho e dizer, Senhor, eu preciso voltar à origem, ao começo de tudo. E aprender a reandar em Deus. Eu preciso aprender a reandar. Sem legalismo. Sem religiosidade. Onde a graça de Deus vai te conduzir, querido, pela essa vida. Não se sinta culpado pelo seu pecado, sinta-se arrependido. Porque o pecado, ele pode te trazer duas coisas, ou a culpa, ou o arrependimento. E saiba, você vai errar, você vai falhar, você vai pecar, porque não é porque você está dentro da igreja que você está isento do pecado, não é porque você lê a Bíblia que você está isento do pecado, não é porque você ora que você está isento do pecado, não é porque você é um líder que você está isento do pecado, porque a Bíblia diz que aquele que não peca é mentiroso e a verdade não está nele. Nós falharemos, irmãos, mas o sangue de Cristo nos purifica e nos cobre de todo o pecado, é o que diz a palavra. E o que cabe a nós? Esforço para tentarmos mudar. Não um esforço humano simplesmente, porque o esforço humano vai te continuar a te fazer tropeçar. Mas revestivos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo convence a minha vida e a sua vida. O Espírito Santo que muda nosso coração. É o Espírito Santo que nos dá o crescimento, querido. É o Espírito Santo que nos ensina, é Ele que convence o que temos que mudar. Então o Espírito Santo, ele não está mudo, nossos ouvidos aqui muitas vezes estão fechados, e paramos de ouvir, e não aceitamos mais ouvir. Eu te convido, retomemos a simplicidade do Evangelho, retomemos o cristianismo. Eu te convido a não mais ler a Bíblia. Como assim não, querido? Eu te convido a buscar Deus através da Bíblia. Porque muitos de nós lemos para dizer que lemos tantos capítulos, tantos livros. Eu não fiquei hoje sem ler a palavra de Deus. Mas aqui te trouxe alimento? Ou você só fez uma leitura? Te convido a sair da religiosidade. E se ainda que você tiver que ler um versículo no dia, leia
para entender e buscar Deus através desse versículo. O Evangelho de Cristo, o reino de Deus, não é um reino de obrigação, é um reino de voluntariado, onde eu me disponho para Deus. Eu quero Deus, e não eu tenho a obrigação de buscar a Deus. Porque se a tua obrigação é buscar a Deus, querido, já não existe amor. Se a tua obrigação é ler a palavra, então já não existe amor. Se a tua obrigação é o jejum, então já não existe amor. Todas as vezes que Cristo chegava aos discípulos ou à multidão, Cristo convidava, Ele diz: vinde. Ele não obrigava dizendo: venha agora. É você que tem que entender que você precisa de Cristo, porque Cristo já entende que te ama tanto que morreu por você. Romanos capítulo 13, versículo de número 10. Romanos capítulo de número 10, ou melhor, capítulo de número 13, versículo de número 10, diz assim: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isso digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que nós, mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonaria, bebedeiras, nem desonestidades, nem dissoluções, nem contendas, nem inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da carne, nem das suas concupiscências. Capítulo 14, versículo 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas, sob dúvidas. Querido, nós, e eu me incluo, estamos enfermos espiritualmente, estamos dormindo espiritualmente, e é momento de acordarmos, é momento de sermos restaurados, é momento de vivermos o cristianismo, é momento de vivermos o Evangelho. Que venha o teu reino para todo sempre. Venha o teu reino, que venha o teu reino. Volte para mim, para Jeremias 18. Jeremias 18. Leremos novamente o versículo 11, que diz assim: ora, pois, fala agora aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora cada um no seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração.
Versículo 15. Contudo, meu povo tem se esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andasse por veredas afastadas e não aplanadas. Eu te convido, querido, para voltar às veredas do caminho do Senhor. Pastor, mas eu não estou desviado. Querido, andar no caminho do Senhor quer dizer muito mais do que vir à igreja. Andar no caminho de Deus implica em muito mais do que orar, ler a palavra, fazer um jejum ou ter rituais cristãos. Andar no caminho do Senhor quer dizer seguir os passos de Jesus e andar como Cristo andaria. Chega de queimar incenso à vaidade. E aqui não está falando de você se embelezar, ter uma roupa bonita. Não. Está dizendo de você cultuar os seus próprios prazeres. E está em sendo a tua vontade os teus prazeres e não Cristo. Voltemos à simplicidade do Evangelho. Voltemos a andar em Cristo. Sem religiosidade, sem peso, querido. É engraçado que o povo de Israel, eles andaram mais de 2.500 anos com o peso da lei sobre as costas. Então Cristo fala: olha, o meu fardo, o meu jugo é suave, aprendei de mim. Muitos de nós não conseguimos andar em Cristo porque não queremos e não ensinamos, não aprendemos a andar debaixo da graça de Deus. A graça de Deus, querida, é suficiente nas nossas vidas, ao ponto de quando eu estou fraco, a presença de Deus vem e me fortalece. Ao ponto de quando eu caio, estou prostrado, o Espírito de Deus vem e me ergue. Glória a Deus. Ao ponto quando eu quero desistir, abandonar, o Espírito de Deus diz: continue em frente. Ao ponto quando eu quero olhar para trás, mesmo tendo arado, o Espírito Santo fala: olhe para o alvo, e o seu alvo é Cristo. Ao ponto de eu ver meus sonhos derrubados, minhas muralhas caídas, meus castelos no chão, o Espírito Santo fala: olha, Deus é que edifica, ainda que você trabalhe. Ao ponto de eu querer proteger a minha família, meu casamento, meus filhos, o Espírito Santo fala: o Senhor é o seu sentinela. Ao ponto, querido, que quando eu estou ferido, o Espírito Santo nos fala que ainda existe óleo em Gileade, existe bálsamo do Senhor para as nossas vidas. Ainda que você queira desistir hoje do seu casamento, querido, só Deus tem o poder de restaurar. Ainda que você queira desistir hoje dos teus filhos ou dos teus pais, querido, só o Senhor é capaz de mudar os corações. Glória a Deus. Não ame a pessoa pelo aquilo que você gostaria que ela fosse. Não ame a pessoa por aquilo que você idealizou a respeito dela. Se o próprio Cristo mandou amar o inimigo, quanto mais você deve amar aqueles que você realmente deveria amar. Se o próprio Cristo falou: olha, se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se o próprio Cristo falou: se te ferirem, dá-lhe um tapa no seu rosto, vire o outro. Se te mandarem andar uma milha de duas, quanto mais aqueles que estão perto de nós.
aquele que amamos, aquele que queremos. Nós falamos de perdão, mas não damos perdão. Nós falamos de uma nova chance, mas se você errar comigo, eu não aceito mais. Nós mesmos falamos de recomeço, mas nós não estamos dispostos a recomeçar, nem dar chance para outras pessoas recomeçarem. Querido, a outra pessoa é tão pecadora quanto você. A tua mentira é tão grave quanto a queda do teu irmão. A tua falsidade é tão grave quanto o adultério, a prostituição do teu irmão. A tua religiosidade é tão grave quanto o pecado do teu irmão. Deixemos de ser fariseus, legisladores da lei, para andarmos em simplicidade de Deus. A própria palavra diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.